Oi, 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 pessoal. Vamos dar início à correção do quinto simulado da mentoria IBCE. E aí a gente vai iniciar, primeiramente, por português. É isso mesmo. Vamos iniciar a nossa correção. Foco, muita força. Tá chegando já o dia da prova, tá se aproximando cada vez mais. Então, primeiramente, mantenha calma. Estude, revise, não se desespere. Ah, eu não estou acertando o quanto eu gostaria de estar acertando. Pronto, você vai primeiramente identificar o erro. Quais são as questões que eu estou errando com mais frequência? São questões tal e tal e tal. Então você vai lá, pega seu material de estudo e vai estudar com mais frequência essas questões, para você futuramente não errar elas novamente. Então, o estudo se faz dessa forma. Simulado é para isso. Você vai identificar seu ponto fraco, ou seja, as questões que você não está dominando ainda, o assunto, e vai lá na apostila e vai estudar mais para reforçar mais seu conhecimento. É dessa forma que se estuda para concurso público. Então vamos dar aqui início ao simulado, ao nosso quinto simulado, iniciando pela disciplina de língua portuguesa. Aí ele traz aqui já o texto 1 para a gente iniciar, ou seja, vamos fazer aqui uma interpretação de texto. Vamos ler o texto onde ele diz que o título do texto é As posições do observador e a paisagem. Aí vamos lá para o texto. Ele fala o seguinte: a posição o observador influencia a maneira como ele vê a paisagem. Primeira informação é essa. Isso quer dizer, isso o quê? Ele acabou de falar. Que a posição do observador influencia a maneira como ele vê a passagem. Quando ele fala isso quer dizer, esse isso está retomando esse primeiro ponto. Isso quer dizer que uma pessoa no alto de um edifício, por exemplo, vê a paisagem de forma diferente de outra pessoa que esteja na rua. Aí ele vem especificando. Ele dá um exemplo. Por exemplo, aí o primeiro é a paisagem, por exemplo, uma pessoa no alto de um edifício, primeiro exemplo é esse. Quem está no alto de um edifício vê a paisagem de forma diferente de outra pessoa que esteja na rua. No primeiro caso, ou seja, o primeiro caso é este aqui, uma pessoa no edifício, está no edifício. No primeiro caso, a paisagem observada será bem mais extensa. E a paisagem observada será bem mais extensa do que aquela vista pela pessoa que está na rua. O plano da rua. Ou seja, ele está dizendo que quem está no alto do edifício vê a paisagem mais extensa do que aquela pessoa que está vendo do plano da rua. Portanto, ao observar determinada paisagem, é importante considerar sua posição em relação a ela. E aí vamos para a primeira questão, onde ele traz que, de acordo com a leitura, assinale a alternativa correta. A gente vai procurar interpretar e achar nossa alternativa correta. Letra A. A posição diferentes não alteram a vista do observador. É errado. Ele acabou de dizer que quem está no alto observa diferente de quem está no plano da rua. Então, não é essa, está errada. Letra B. A mesma paisagem torna-se mais extensa se observada do alto. Foi isso mesmo que ele disse. Vamos ver aqui no texto. Ó,
Uma pessoa de um edifício, do alto de um edifício, por exemplo, vê a paisagem de forma diferente de outra que está na rua. No primeiro, que é aqui a pessoa que está no edifício, no primeiro caso, a paisagem observada será mais extensa. Ou seja, quem está no alto do edifício vai ver essa paisagem mais extensa. Que é o que ele traz justamente na letra B. A mesma paisagem torna-se mais extensa se observada do alto. E aí, esse é o nosso gabarito com relação à questão de número 1 de português. A letra C, ele fala aqui, a paisagem é diferente se vista por dois observadores na mesma posição. Não. Se a pessoa estiver no alto, ela vai ver a paisagem mais extensa. Se tiver duas pessoas no alto, elas vão ver a paisagem mais extensa. Então, a letra C está errada. Letra D. O observador na rua vê a paisagem mais extensa do que aquele que vê do alto. Mentira, é o inverso. Quem está no alto consegue ver essa paisagem mais extensa, segundo o texto. E letra D, ele fala que a mesma paisagem torna-se mais extensa se observada da rua. Também é mentira. Como eu já reforcei, a paisagem vai ser vista de forma mais extensa se for observada do alto. Então, fechamos aqui com o nosso gabarito letra B de bola e vamos para a próxima questão. Na próxima questão, ele traz o seguinte, questão de número 2. De acordo com o texto, analise as afirmativas abaixo e dê valores de verdadeiro ou falso. E aí, a primeira alternativa, ele fala que, no primeiro caso, refere-se, essa palavra, no primeiro caso, refere-se ao observador da rua. Falso. No primeiro caso, vamos voltar ao texto, refere-se ao observador do edifício. Vou dar aqui o pincelzinho para a gente notar. Ele fala, no primeiro caso, ele fala dois casos aqui, eu botei até o número 1. Primeiro caso, uma pessoa do alto do edifício, vai ver a paisagem. E segundo caso, seria esta pessoa que está na rua. Então, no primeiro caso, refere-se justamente a essa pessoa que está no alto de um edifício. Então, essa está errada, porque no primeiro caso não refere-se a quem está na rua, e sim quem está no alto. No alto. E vai ter essa observação. Falsa. O próximo item, ele fala que essa palavrinha sublinhada, isso quer dizer, refere-se à influência da posição do observador na visão da paisagem. Perfeito. Vamos voltar ao texto novamente. Tá? Aqui, ó, o isso quer dizer. E traz o texto que a posição do observador influencia a maneira como ele vê a paisagem. Isso quer dizer, então, de fato, isso quer dizer, refere-se à influência do observador sobre a visão da paisagem. Nosso cadeira. Próxima questão, ele fala assim, portanto, ele sublinha essa palavra, portanto. E aí ele pergunta, na verdade, ele não pergunta, ele afirma que esse portanto pode ser substituído por mas, porém e contudo. E vai ter o mesmo sentido. Então, não vai ter. Por quê? Porque a palavrinha portanto, ela é uma oração coordenada conclusiva. Portanto, depois vocês vão dar uma relida no material de vocês. Portanto, ela é oração coordenada conclusiva. Conclusão. Portanto,
Tem a ideia de conclusão, esse portanto. E aí, esse portanto, ele poderia ser substituído, por exemplo, por logo, por isso, que dá a ideia de conclusão. Tem a ideia de conclusão, esse portanto. E ele fala que pode ser substituído por essas palavrinhas, mas, porém, contudo, entretanto. E não, essas palavrinhas, elas são orações, orações, chamadas de orações coordenadas adversativa. Adversativa. Logo, se são adversativas, dá a ideia de algo adverso. Mas, porém, um exemplo. Eu gosto de chocolate, porém, prefiro doce de leite. Então, essas palavrinhas, elas são orações coordenadas. Então, se você errou essa questão e você ainda não sabe ou esqueceu, você precisa dar uma revisada nas... Puxar aqui para baixo. Você vai olhar, estudar as orações que costuma cair nas provas. Orações coordenadas. As orações coordenadas, elas são de 5 tipos. Existem 5 tipos de orações coordenadas. Que são... Existe a oração coordenada aditivas, que dá a ideia de adição. Oração coordenadas adversativas. Mas, porém, contudo, entretanto. E oração coordenadas conclusivas. São orações, portanto, logo, por isso. Orações coordenadas alternativas, com a ideia de alternância. Alternativas. E oração coordenadas explicativa, ou seja, vai dar a ideia de explicação. Então, você precisa dar uma olhada nessas orações coordenadas, que são 5, vocês vão ver, dar uma olhadinha nela, uma revisada, quem tiver com dificuldade nessa parte, e também dar uma revisada, deixa eu trocar aqui de cor, em outros tipos de oração, que são as orações subordinadas ou coordenativas. São outros tipos de oração. Então, você vai dar uma olhada nessas duas orações. Orações subordinativas e orações coordenativas. Para você, quando vê uma questão com esse tipo de assunto, você tem um domínio maior. Então, dando continuidade aqui, está errado. Nosso item, portanto, está falso, né? Pede ser falso ou verdade. Está falso. Porque esse portanto ele não pode ser substituído por essas palavras. Por quê? Portanto, é uma oração que dá a ideia de conclusão e mais, porém, contudo, dá a ideia de adversativa. Uma coisa adversa. Diferente, por isso que não podem ser substituídas. Próxima questão, ele fala aqui, por exemplo, ele sublinha essa palavra, por exemplo, refere-se ao exemplo de posicionamento da observação. Perfeito. Por exemplo, refere-se ao exemplo de posicionamento da observação. Logo, nosso gabarito é a letra E. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. E aí, dando continuidade, vamos para a próxima questão, onde ele traz o seguinte: assinale a opção em que se indica corretamente o sujeito das orações. Aí aqui você precisa ter os tipos de sujeito e como eles vão estar cada tipo de frase.
Ou seja, você tem que saber, para ir para a prova, tá aqui a caneta. E aí você precisa saber os tipos de sujeito, que são sujeito, sujeito simples, sujeito composto, sujeito indeterminado e sujeito oculto. Oculto. Pode aparecer também sujeito desinencial. 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 Ou sujeito elíptico. Isso aqui é o mesmo tipo de sujeito, só são palavras diferentes de você chamar esse sujeito oculto. Então, sua prova, ela pode vir falando de um sujeito oculto, ou de um sujeito desinencial, ou de um sujeito elíptico. São o mesmo sujeito com denominações diferentes. Então, primeiramente, você precisa saber quais são os tipos de sujeito, e depois que você sabe quais são os tipos, você precisa identificar esse sujeito nas frases, que é o que justamente essa prova ela quer de você, o conhecimento dos sujeitos. Essa questão. E aí ele traz letra A. Na letra A ele fala o seguinte: quando era novo, essa palavrinha quando era novo, ele diz, a questão fala que é um sujeito indeterminado. E não é. Está errado. Por quê? Porque era novo. Eu posso aqui, quando era, eu penso, quem era? Eu. Quando eu era novo. Então, é um sujeito oculto. Eu não sei quem é que era. O eu tá subentendido, tá escondido, tá oculto. Então, não é indeterminado. Aqui é um sujeito oculto. Você consegue identificar por o verbo. Letra B. Havia donos de automóveis. E aí ele fala que essa frase, havia donos de automóveis, é um sujeito inexistente. E, de fato, realmente está certo. Nosso gabarito é a letra B. Por quê? Havia, ela é uma palavra... Ela está escrita no sentido de existir. Existiam donos de automóveis. Quando a palavra havia, ela está no texto no sentido de existir. As variações, né? Existiam. Plural também. Havia no sentido de existir. No sentido também acontecer, outra frase, mas tivesse de acontecer. Geralmente as provas trazem mais nesse sentido, de existir. Quando está no sentido de existir, ou seja, eu posso substituir, ler, colocando existir, a frase continua fazendo sentido. Existiam donos de automóveis. Então, no sentido de existir, de acontecer, esse havia, ele é um verbo impessoal. E só relembrando que os verbos impessoais, eles não variam. Não pode ser havias, haviam, tem que ser havia. Então, se no caso de verbo impessoal, haver no sentido de existir, vai ser um verbo impessoal. E nesse caso, de fato, não possui sujeito. É inexistente, realmente. Porque eu venho, havia donos de automóvel. Então, esse havia, como está de forma impessoal, no sentido de existir, de acontecer, mas nessa palavra específica, está no sentido de existir. Existiam donos de automóvel, é um verbo invariável, e verbo invariável possui sujeito. Por isso que nosso gabarito é a letra B de bola. A letra C, ele traz o seguinte:
Como funcionavam as máquinas? Aí ele fala que é um sujeito composto. Vamos ver se é composto. Tá aqui a cor da caneta. Como funcionavam as máquinas? O que é que funcionavam? As máquinas. As máquinas é um sujeito simples, não é composto. As máquinas. Apesar, ela apenas está no plural. E aí ele pegou essa pegadinha, fez a pegadinha. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Sujeito simples. As máquinas está no plural, o que não significa que seja composto, é um sujeito simples. Simples. As máquinas. Letra D, ele traz o seguinte: quando ainda se desmontavam carros e geladeiras. Carros e geladeiras. Ele fala que é um sujeito desinicial. Não é. Está errado. Por quê? Porque aí sim, nessa letra D, é um sujeito composto. Quando ainda se desmontavam. O que se desmontavam? Ó, meu verbo aqui. Venho e pergunto pro verbo. Aqui minha. Tá. Quando ainda se desmontavam. O que era que se desmontavam, verbo? Carros e geladeiras. Então, de fato, nós temos um sujeito composto aqui, não desinicial. Aqui é um sujeito composto. Composto. Se desmontavam carros e geladeiras. Ou seja, aqui um sujeito, carro, e outro sujeito, geladeira. Ou seja, tem dois sujeitos. Então, é um sujeito composto. A letra E fala, traz que ninguém se assusta. E ele fala que é um sujeito indeterminado. E não é. Aqui é um sujeito simples. Por quê? Quem é que não se assusta? Ninguém se assusta. Ninguém. Nosso sujeito aqui é ninguém. Então, nosso gabarito aqui fica sendo a letra B de bola. Vamos para a próxima questão, onde ele traz a frase, onde diz que, no giral da cozinha, arrumavam-se mantas de carne seca e pedaços de toicinho. Ao analisar sintaticamente a oração, deve-se classificar seu sujeito como... Vamos analisar. No giral da cozinha, arrumavam-se. O que é que arrumavam-se? Arrumavam-se mantas de carne seca e pedaços de toicinhos. Logo, nosso sujeito é composto. Por quê? Porque nós temos dois núcleos, manta de carne seca e, ó, o i aqui, o i traz a ideia de mais, de adição. Manta de carne seca mais pedaços de toicinho. Todo sujeito. Logo, nós temos um sujeito composto, formado por dois núcleos. Letra D é nosso gabarito. E a questão de número 5 traz o seguinte: na seguinte sequência de orações, aí traz a frase: vejo e me identifico com a luta. Outras vezes, observo-os em silêncio e penso. Repete-se um tipo de sujeito. Primeiro, quem é que vê? Vejo. Vejo. Tá subentendido, tá oculto aqui, eu. Eu vejo e me identifico com a luta. Outras vezes, eu observo-os em silêncio e penso. Então, essas duas palavras, o eu, não está escrito de forma explícita. Não está escrito de forma explícita. Mas... E aí vem a pergunta vem. Possui um caráter de indeterminação do agente, errado. E letra B, deve ser identificado pela desinência verbal. Perfeito. Nosso gabarito aqui é a letra B. Desinência verbal. Por quê?
Verbo ver, eu vejo. Observar, eu observo. Então, por isso que ele foi identificado pela desinência verbal. E nosso gabarito aqui é a letra B de bola.